Eu fico olhando então para você enquanto eu respondo ou para a câmera? Tá. Boa noite. No Fala MPSP de hoje nós vamos falar sobre abuso sexual infantil com a promotora de justiça Renata Revite. Doutora, boa noite. Obrigada. Boa noite, Marília. A alegria é minha. Doutora, os números mostram que mais de 70% dos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são praticados por pais, mães, padrastos ou outros parentes das vítimas. Em mais de 70% dos registros, a violência foi cometida na casa do abusador ou da vítima. Doutora, esse ainda é um problema velado no Brasil? Sim, Marília, eles acabam conversando, dialogando e sendo muito semelhantes no âmbito internacional, no âmbito nacional, estadual e também municipal. Com as estatísticas que nós já fizemos com os atendimentos de Jacareí, na comarca em que eu trabalho, a gente consegue observar de uma forma muito clara. Primeiro, a questão do gênero. O maior número de vítimas é do gênero feminino, do sexo feminino, meninas. E sim, numa porcentagem bastante alarmante dentro de casa, envolvendo alguém muito próximo delas. Entre os mais comuns casos, os nomes mais que nós observamos em Jacareí, eu estou falando, em primeiro lugar é pai, padrasto, seguido de avô e depois algum outro membro da família ou vizinho, alguém muito próximo que frequente a casa da família. O que faz com que muitas vezes se fale pouco sobre isso, porque é no âmbito familiar, então as pessoas deixam de comentar sobre o assunto, né? Exatamente. Mas antes de fazer com que isso não seja muito falado na família, antes disso ainda, está o segredo que envolve esse tipo de situação. A criança envolvida nessa dinâmica, até porque acho que é claro, é importante deixar bem claro que o abuso, a gente está falando de abuso sexual, ele é um processo. A gente tem no nosso imaginário, muitas vezes, quando a gente pensa em abuso sexual, a gente pensa naquela situação mais urbana, de violência urbana, de pegar uma pessoa desconhecida que ataca a criança, que machuca, que faz de uma forma forçada. A gente tem essa ideia como sendo a principal, e ela existe, mas nem de longe é a que prevalece. O abuso sexual dentro desse ambiente doméstico e familiar, ele acontece aos pouquinhos e a gente consegue observar com bastante clareza que começa ganhando a confiança, com toques que vão ganhando proporção, né, no decorrer do tempo. A gente pode até falar numa dessensibilização, que os próprios abusadores usam essa expressão, dessensibilizar. Mostram filmes pornográficos, mostram fotografias, fala do assunto, começa com toques mais próximos da criança na frente dos demais familiares para passar a mensagem para a criança de que aquilo é aceitado, que é permitido, que não tem nada demais. E a criança, conforme a idade, muitas vezes não tem mesmo a noção de que aquilo possa representar uma violência. Aquele abuso, que é um processo que vai gradativamente se transformando em algo mais invasivo, muitas vezes é disfarçado de carinho, de brincadeira, de atenção, e a criança não consegue muito entender, e sempre com a questão do segredinho, o segredinho entre nós. Foi legal, mas não fala para ninguém. Então, antes de pensar em a família não querer abordar esse assunto, a gente tem que pensar que a criança não entende ou não consegue ou não está preparada para trazer isso à tona. Quando ela traz à tona, a experiência que nós temos em Jacareí é que um número bastante expressivo de família apoia essa criança sim e acredita nela. Aliás, essa avaliação da família ser ou não protetiva faz parte desse atendimento intersetorial que a gente faz lá, de identificar se a família acredita e tem condição de dar suporte para a criança que conseguiu relatar. Por isso essa importância é tão grande de falar sobre esse problema e as pessoas conseguirem entender esse universo. E quando a gente fala sobre o abuso sexual infantil, faz parte também deste universo, fazem parte outros tipos de violência. Violência psicológica, a própria violência institucional, que é a necessidade também da criança relatar diversas vezes ou de não entender o que a criança está falando. Explica um pouquinho para as pessoas entenderem o que é esse universo mais complexo, para também elas conseguirem compreender essa criança, esse adolescente. Perfeito. A criança, o que a gente precisa ter em mente é que a criança,
em qualquer situação de violência em que ela esteja inserida, ela tem uma dificuldade, ela vai relatar, primeiro ela vai enxergar os fatos e depois relatar os fatos numa ótica muito própria, que não necessariamente é da forma clara, linear e objetiva de um adulto. A criança enxerga de uma forma diferente e, eventualmente, quando for relatar, vai relatar de uma forma que para nós soa como confuso. Mas quando? Mas que dia? Quantas vezes? A criança muitas vezes não tem essa clareza de informação. O que soa para um adulto, né, que um relato não crível. Quando nós não tínhamos essa escuta protegida, hoje garantida por lei federal, nós tínhamos crianças completamente desacreditadas. Quando conseguiam relatar, porque a gente sabe que a subnotificação hoje é muito grande, fala-se em menos de 10% só notificado. Então a gente está falando de um universo desconhecido. Quando a criança encontra um espaço para falar, aí vem o segundo momento, dar o devido crédito e colher essa fala dela de uma forma diferenciada. A violência pode ser psicológica, inclusive uma criança que esteja, a lei considera a violência psicológica, a criança inserida no ambiente de violência doméstica, assistir os pais se agredindo, a criança acaba sendo vítima ela própria dessa violência psicológica. Violência institucional, que é o mau atendimento, a revitimização dessa criança por todos os equipamentos, serviços e instituições que atendem de uma forma não preparada, não qualificada para uma acolhida, com direcionamentos pertinentes, protetivos e de assistência. Além da violência física, ainda muito também subnotificada e com pouca empatia da sociedade em geral, que ainda enxerga, depois de pensar que em briga de marido e mulher não se mete colher, o passo seguinte é: o filho está merecendo, o pai está no direito dele de agressão, e muitas vezes também acaba sendo subnotificado ou até desprezada aquela violência, muitas vezes exagerada, física, dentro de casa em relação às crianças. É uma dificuldade muito grande de escuta, né? E você, inclusive, comenta aí sobre a nova lei federal, que é a Lei 13.431, que ela estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Essa lei, ela pode ser considerada um marco nessa escuta protegida da criança e do adolescente? Essa lei, ela está absolutamente de acordo com diretrizes da ONU. No cenário internacional, são exatamente essas diretrizes que são seguidas. Essa lei vem dentro de um cenário muito mais amplo, garantir que essa criança e esse adolescente seja ouvido de uma forma protegida por pessoas que conhecem as fases do desenvolvimento infantil, a forma da criança e do adolescente enxergar aquele contexto e relatar aquele contexto e traduzir isso para uma linguagem que faça nexo para o adulto, para que ele receba o devido crédito. Essa legislação, além de reafirmar os direitos fundamentais da criança e do adolescente previstos na Constituição Federal, ela traz mais direitos. Ela traz o direito específico de ser toda criança em situação de violência ou testemunha de violência, ela tem mais direitos garantidos por essa lei, que é o direito de ser assistido, protegido e ouvido de uma forma diferenciada. Perfeito. Falando sobre como essa criança, esse adolescente precisa ser ouvido, um dos grandes problemas que existe na vítima, em relação às vítimas de violência, isso as mulheres também vítimas de violência, é essa peregrinação de depoimentos. E um dos grandes elementos importantes e marcos da lei é o estabelecimento do depoimento especial e da escuta especializada. Doutora, explica um pouquinho para as pessoas como que acontece, então, esse depoimento, essa escuta, para que também não haja, para que a própria violência institucional também seja o caso de ser denunciada para as pessoas. Perfeito. A legislação, essa legislação fala em três formas de se ouvir a vítima. Primeiro, ela fala do relato espontâneo da vítima. Quando a criança, não vou falar vítima, criança ou adolescente em situação de violência ou testemunha da violência. Quando a criança ou adolescente relata um fato, ela se sente, conseguiu superar a vergonha, a culpa, o medo, o segredinho, e ela resolve relatar uma situação vivida, todos os equipamentos de atendimento, todas as instituições e órgãos que atendem criança e adolescente têm que estar preparado para fazer a escuta passiva.
relatando exclusivamente o que a criança espontaneamente falou. Qualquer direcionamento nesse momento pode ser danoso, porque a gente vai fazer aquelas perguntas com a ótica de um adulto, fazendo perguntas que a criança não vai às vezes entender a pergunta, responder de uma forma equivocada e gerar uma informação que depois vai ficar desacreditada porque não vai bater com outras informações colhidas. O relato espontâneo tem que ser colhido com o mínimo de interferência. A lei fala depois que, feito o relato espontâneo, aí ela vai ser encaminhada para ser ouvida de duas únicas formas. A lei fala escuta especializada e depoimento especial. Escuta especializada é feito pela proteção, administrativamente, nada tem de judicial, é feito na comarca em que eu atuo, por exemplo, a escuta especializada foi acordado que é feita pela saúde. A saúde é que disponibilizou profissionais treinados e capacitados para fazer essa escuta. E é acolhido esse depoimento, a voz da criança e adolescente de uma forma não revitimizante, deixando a criança com liberdade para falar ou não sobre o assunto e conduzido de uma forma por um profissional que é qualificado. Essa lei fala o tempo todo em profissionais qualificados, porque a gente sabe que uma intervenção por profissionais não treinados e capacitados pode ser mais desastrosa e mais revitimizante do que se nada for feito, às vezes até mais do que o fato em si. Então, essa escuta especializada, artigo 7º da lei, é para fins de proteção, é isso que vai nortear o que a assistência social precisa fazer, o que a saúde, que encaminhamentos de médicos, de psicologia, enfim, se o Ministério Público precisa tomar providências protetivas de afastamento do agressor, de acionamento de uma família extensa para dar mais suporte, em último caso, colocação em acolhimento institucional, por exemplo, último caso, gosto bem de frisar isso. Essa é a escuta especializada para fins de proteção. Não é para fins de coleta de prova. O depoimento especial é para fins de coleta de prova. Ela segue um protocolo internacional chamado protocolo NIST. Tem toda uma forma específica de direcionamento das perguntas para que a criança consiga relatar fatos que sejam de repercussão jurídica para o fim a que se destina, numa responsabilização criminal ou num processo civil de família em que precisa se colher prova, elementos, fatos pela criança. Então, é outro protocolo, é outra abordagem e às vezes pode-se dizer que assim, o depoimento especial acaba sendo um pouquinho mais revitimizante do que o escuta especial, porque acontece às vezes muito tempo depois, a criança tem que voltar a falar daquilo, acaba sendo um pouquinho mais invasivo porque tem perguntas obrigatórias para fazer, mas foi a forma que no cenário internacional se encontrou de sopesar duas garantias fundamentais constitucional, direito à ampla defesa do réu e de outro, o direito à escuta protegida da criança. E algo que seja feito o mínimo de vezes possível. Só essas duas. Idealmente, só essas duas. Só essas duas mesmo, porque o relato espontâneo é colhido de forma passiva, nada é perguntado. Não é uma escuta, é o que a criança quiser falar. Coloca no papel com as palavras da criança e direciona para o profissional da escuta especializada. Essa escuta é colhida nesse momento e vai ser utilizada todos ou menos a mesma para nortear as ações. O depoimento especial vai ser utilizado no processo. Então, assim, é uma única vez na escuta especializada e tudo o que precisar vai ser usado com base nessa escuta e depois no depoimento especial. Então, tecnicamente, 2 vezes só. Esse é o ideal que a lei determina. Sim. E é importante destacar a necessidade de terem esses profissionais especializados ouvindo essa criança, esse adolescente, até porque provavelmente deve existir um embate ou uma dúvida da família em relação a esse processo que está acontecendo. Então, a identificação e a melhor identificação do que a criança está passando tem que ser feito por esses profissionais, não é? Então, cobrar também do Estado, exigir nós como sociedade, exigir que essas pessoas façam parte do sistema de justiça é extremamente importante. Eu acho importante deixar claro que a escuta especializada para fins protetivos, que é onde eu atuo na minha comarca como promotora da infância protetiva, não sou promotora criminal, é um trabalho que nada tem a ver e não necessariamente está atrelada à questão de responsabilização criminal, ainda quando o fato não resta demonstrado. E aí a gente pode tentar entender como assim não restou demonstrado. Porque já imaginou que se é um processo, o abuso é um processo, e a criança está relatando algo que a gente sabe que pode ser o início de um processo, mas que juridicamente ainda não tem relevância, né? É algo para se chamar a atenção, é algo para a rede protetiva trabalhar essa família,
a capacidade protetiva dessa família, dar suporte para essa criança, orientá-la em relação a conhecer as partes do corpo, o que é um toque permitido, o que não é um toque permitido, trabalhar essa vulnerabilidade, essa fragilidade dessa criança e dessa família, não necessariamente vai ter repercussão criminal nenhuma, porque ainda não chegou nesse tema, mas profissionais treinados vai identificar que aquilo deva ensejar medidas protetivas. A responsabilização criminal não pode ser o primeiro, o fim principal e o objetivo principal. Se for o caso se houver elementos muito suficientes, se a criança tiver condição de relatar aquilo com muita clareza, se tiver elementos muito seguros, a responsabilização criminal vem de uma forma bastante interessante até para proteger ainda mais a criança, a família e dar credibilidade para ela. Mas não pode ser a primeira reação, porque se por outro lado não está no ponto e aquilo dá uma absolvição, um arquivamento de inquérito policial, isso tem uma repercussão negativa na proteção, porque passa essa falsa impressão de que nada aconteceu, de que a criança mentiu ou que a pessoa é inocente, e a gente sabe que às vezes a proteção é necessária sim, independentemente. Então, assim, não pode ter essa correlação, são coisas distintas. Proteger e buscar responsabilização criminal são momentos distintos e requisitos diferentes, e cada caso é um caso. E olhar com muita atenção para esses dois elementos, né? Porque muitas vezes existe esse ensejo de que o crime vai fazer BO e de que seja identificado o autor do crime, mas não se está se deixando de lado a criança. Exatamente. Dentro desse ponto de vista, dessa questão muito do enfrentamento ao problema como um todo, como sociedade, existe aí a questão da educação, a necessidade da educação sexual e da conversa com as crianças, o quanto que isso é um elemento eficaz de enfrentamento para esse problema. Adoro essa sua fala, essa sua pergunta, porque a escola é um espaço de transformação, é o espaço ideal, é a chave para aquela transformação que todos nós almejamos como sociedade. É o espaço, é onde a gente pega a criança, adolescente ainda em formação, né, no ápice da sua capacidade de ganhar conhecimento, de aprendizado, e é o momento correto para a gente passar valores importantes. A educação, hoje a gente vê um grande tabu de tratar dessas questões. Até a questão da sexualidade é extremamente questionada por inúmeros pais, de que meu filho não precisa ter aula de educação. Assim, a gente vê um certo estigma, um certo questionamento de algo que eu vejo como fundamental. A título de exemplo, eu posso relatar aqui um projeto que existe, Educar para Proteger, da Secretaria Municipal de Educação em Jacareí, dentro do nosso fluxograma integral de atendimento à criança e adolescente, que faz um trabalho muito bacana preventivo dentro das escolas de educação infantil. Então, todo o material da Carolina Arcari, que é uma pessoa de bastante renome, conhecida, que tem um trabalho lindo nisso, com as personagens dela, teatrinhos, de uma forma muito lúdica. As crianças aprendem desde pequenininhas como denominar os nomes do corpo, para se forem contar alguma coisa saber dar o nome daquilo, porque às vezes elas não sabem nem exatamente o que falar, o nome a dar, o que é o toque do bem, o que é o toque do mal, o que ela precisa contar, o que ela não precisa contar, e assim por diante. Isso é trabalhado de uma forma bastante preventiva no espaço das escolas municipais de Jacareí. No âmbito da Secretaria Estadual de Educação, em relação às adolescentes, o espaço também tem que ser muito importante para se tratar essa temática da questão do abuso sexual, pedofilia, violência doméstica em todas as suas faces, porque esse tipo de agressão a uma criança dentro de casa é uma violência doméstica. A gente sempre pensa na mulher, mas os filhos também são vítimas da violência doméstica, porque naquele ambiente, né, familiar em relação à menina. Então, a escola tem um papel fundamental, sim. Eu vejo a escola como chave no enfrentamento dessa temática, em todas as idades escolares. Levando informação e conhecimento para prevenir, esse é o grande, algo, para mim, essencial e fundamental. E 2, criando na escola ambientes e oportunidades para que a violência seja relatada. Como? Falando sobre o assunto, através de projetos, através de roda de conversa, através de filminhos lúdicos. Existem N formas, mas na hora que aquele assunto é tratado sem tabu, de uma forma clara, eu já perdi a conta na minha vida profissional de quantas violências foram relatadas quando o assunto foi trazido à tona.
Não tem um evento desses que não tem uma criança que depois não chama a tia de confiança da escola, levanta a mãozinha e vai lá relatar, olha, acho que isso aí está acontecendo comigo. Sim. Então a escola é fundamental para essas duas coisas, orientar, informar, educar e, de outro lado, criar espaços seguros para revelação espontânea. Perfeito. É como se o silêncio da escola, dos professores, do sistema educacional calasse as crianças. Perfeito. Né? Então, precisa se falar sobre isso. E até entrando um pouco na discussão que a gente E só para completar, se a escola entende o seu papel protetivo e está integrada com essa rede protetiva que faz a escuta especializada e protege, completamente desconectada da questão criminal, a escola, os professores e todo mundo está na linha de frente, ele se sente menos intimidado e preocupado, porque às vezes tem medo que rola de fazer uma denúncia, porque está todo mundo pensando sempre no aspecto criminal. A escola tem que ter sempre em mente o seu papel protetivo, porque independentemente da responsabilização criminal, a proteção tem que ser feita, e a escola é parte do sistema de garantia de direitos, dentro do cenário da proteção da infância no Brasil. Perfeito. Até aproveitando, e a gente pode entrar um pouquinho mais nessa questão, a Daniela, ela pergunta se você acha que o Estado está preparado para a aplicação da lei na prática. A estrutura e treinamento para isso, você vinha falando sobre os profissionais que são necessários, sobre a necessidade da aplicação do depoimento especial, dessa escuta protegida. E ampliando também para esse espaço da escola, né? Esse espaço como sociedade, fora do ambiente de justiça. Você acredita que já existe essa estrutura ou ainda tem um caminho? Assim? Um longo caminho. Essa legislação é de 2017, ela entrou em vigor em 2018, portanto teve um ano de vacácio, né? Vacácio é o período que a lei existe, mas ainda não está sendo aplicada, exatamente para dar tempo de que os estados e o poder público se preparasse para a aplicação dessa lei, porque ela que traz obrigações para o sistema, para a saúde, para a assistência social, para o sistema de justiça, de segurança pública. Então, um ano de preparação. Mas ela entrou em vigor em 2018, mais um ano já se passou e ela ainda tem muito lugar que ela ainda não está aplicada. Mas isso vem caminhando a passos largos. Eu fico bastante feliz, por exemplo, de contar que em Jacareí a gente tem, essa legislação ela é atendida integralmente, todos os direitos das crianças previstos nessa legislação são observados na cidade. Esse projeto que é chamado de Escutar para Proteger, feito a muitas mãos em Jacareí, está sendo replicado em vários municípios. E existem outras iniciativas também ótimas, tão boas, melhores, ou enfim, que essa que a gente faz em Jacareí. Então, o que eu vejo hoje é que isso está pipocando em vários lugares. Ainda não é a realidade na maioria, mas eu vejo que está num crescente. Hoje é um assunto que desperta bastante interesse. E eu acho que para começar a se falar sobre isso, tem que pensar em treinamento do pessoal que vai trabalhar com isso. Né? Uma vez treinado, qualificado para entender a dinâmica e a forma da criança se expressar em relação a isso, para a gente começar a fazer, a implementar essa legislação. O primeiro passo. Perfeito. E até entrando nessa questão da identificação da dinâmica e identificação dos sinais que as crianças dão, o Roberto, ele comenta sobre o fato, ele trabalha com isso numa organização de direitos humanos e ele fala que um dos maiores problemas é a identificação dos casos, principalmente porque a maioria acontece dentro de casa e aí fica nesse ambiente velado mesmo. Como que se dá o processo de denúncia? E antes disso, existe alguma forma, alguns sinais que são sinais para identificar que uma criança ou um adolescente pode estar sendo vítima de violência sexual? Existem muitos sinais. Existem aqueles clássicos, né? Mas é muito interessante é muito importante a gente deixar claro que assim, cada criança é uma e as reações não necessariamente indicam, né, determinados comportamentos não necessariamente indicam, mas são sinais sim. Por exemplo, quando a mudança muito brusca de comportamento, a criança se abate, a criança começa a ficar mais irritada, a criança começa a ter pesadelos e dormir mal, muitas vezes enurese noturna, ansiedade excessiva, sexualidade exagerada em desacordo com o desenvolvimento sexual da faixa etária, também pode ser um grande indicativo, interesse excessivo em assuntos
de caráter sexual em desacordo com aquela faixa etária. Então são sinais que realmente, desenhos, as crianças muitas vezes não conseguem verbalizar, mas nos ambientes escolares muitas vezes o abuso se mostra através de desenhos que mostram com absoluta clareza o que ela está vivendo, cenas cotidianas por ela desenhada, às vezes existem alguns casos da escola. Muito importante. Então assim, os profissionais todos têm que estar no mundo ideal, né, os profissionais têm que estar preparados em todas as escolas, em todos os equipamentos de assistência social do município, na saúde, para identificar. A escola é o maior termômetro, mas para identificar esses sinais, né, enxergar eventuais sintomas que a criança está aparecendo como algo além daquilo que está só aparecendo do ponto de vista de saúde, mas o que poderia ter por trás. E quando você faz a pergunta, né, como denunciar? Essa palavra me angustia, porque quando a gente suspeita e a gente fala que tem que denunciar e pensa sempre na polícia, dá um medinho, porque você fala, nossa, mas eu vou denunciar, e se não for, e depois vão dizer que eu vou sofrer, vão me chamar de testemunha. Então, existe uma resistência muito grande das pessoas quando a gente fala em denunciar para fins de responsabilização criminal. Mas é importante, portanto, que a escola e todos os serviços estejam atentos para a proteção. Então, denunciar na polícia vai ser um passo que vai ser tomado depois. Primeiro, protege. Na suspeita, protege. E para proteger, ninguém tem medo de proteger. Ninguém tem receio de proteger. Se a pessoa entender o papel dela naquilo, que ela ninguém está falando em fazer boletim de ocorrência por enquanto. Nós estamos falando de... Até porque, quando a criança não verbaliza e está se suspeitando só por sinais... A experiência tem me mostrado, nos casos práticos que eu tenho atuado há tantos anos, que precisa até se considerar com carinho, nem fazer mesmo BO. Porque quando a criança não consegue, acontece tudo na clandestinidade. A principal fala ali é da criança que viveu aquilo. Se ela não tem condição de falar e não conseguiu verbalizar, você vai estruturar todo um processo criminal que tem formalidades, que tem garantia de contraditório e ampla defesa. Se a criança não consegue verbalizar, a chance do resultado, né, de existir uma absolvição é imenso, não vai dar certo. Então não é algo que assim é suspeita, mas a criança ainda sequer está preparada e consegue verbalizar aquilo. Antes de se pensar em BO, qualquer providência criminal, qualquer denúncia, vamos passar no psicólogo da saúde, vamos encaminhar para assistência social, vamos ficar com um olhar mais atento na escola, vamos começar a falar disso nessa sala de aula, vamos desenvolver um projetinho nessa classe para falar sobre abuso e criando o conhecimento, a informação e os espaços mais adequados para essa criança, se suspeitar que ela tem algo a dizer, preparar o ambiente para que ela consiga dizer, em vez de se atropelar e eventualmente fazer ela calar, porque ela vai ser tão traumático todo o movimento para algo que ela às vezes nem entendeu ainda como violência, que a gente pode fazer ela se calar. Né? Então, assim, a orientação é acione a rede de proteção do município para proteger essa criança, identificar o que está acontecendo, contextualizar aquilo e dar suporte para a família. Ponto. Aí depois a gente pensa, né? Isso não é a prioridade. Sim. É muito importante essa questão da proteção e atrelado também a essa questão educativa, porque a orientação faz com que vários mitos eles caiam e não só a criança, mas professores, nós como sociedade, a gente consiga identificar melhor esses sinais, por exemplo. Perfeito. E um dos mitos muito comuns nessa questão é o mito do pedófilo, que é também o que você falou, né? O abusador do meio da rua e que, é claro, essa pessoa, ela existe, mas não é necessariamente um pedófilo que é o abusador de criança. Não é. Por que a gente precisa falar sobre isso? Por que as pessoas precisam também entender isso? Quando a gente denomina todo mundo que abusa sexualmente de uma criança e chama essa pessoa de pedófilo, nós estamos desculpando e dizendo que essa pessoa é doente. E hoje, eu tive aula com uma especialista, eu não sou médica, eu não sou da área de saúde, mas eu aprendi com bastante clareza que pedofilia é um diagnóstico de doença psiquiátrica que precisa ser diagnosticada por um médico, que existe uma porcentagem muito pequena da população. O que hoje as pesquisas e os estudiosos e os especialistas afirmam e demonstram é que a maioria esmagadora de casos acontecem por pessoas que encontram a oportunidade de fazê-lo.
São pessoas que não têm nenhum tipo de distúrbio, nenhum tipo de transtorno psiquiátrico, não tem nenhum tipo de doença de ordem intelectual ou mental, e faz aquilo plenamente ciente do que encontrou oportunidade. A gente pode chamar aqui oportunistas, mas não pedófilos. Chamar, o cara é pedófilo, até porque aprendi que o pedófilo doente, assim diagnosticado, né, por um médico, ele, como regra, ele consegue... Ele sente prazer com aquela figura daquela criança com um corpo ainda não formado, né? E às vezes esse tipo de preferência não permite com que ele tenha uma vida social muito adequada aos parâmetros normais. E é diferente das pessoas que a gente observa num grande número esmagador de casos, que são casados, que têm filhos, que se relacionam, que estão vida social completamente normal, mas tendo uma oportunidade, praticam aquele abuso. Então é importante deixar isso claro, não podemos falar sempre em pedófilo ou em pedofilia. Isso é um termo médico, só pode ser usado por médicos. Como regra, a gente pode falar que é um criminoso comum. Sim. Doutora, falando agora um pouco sobre crianças que podem estar numa situação de maior vulnerabilidade, que são crianças com algum tipo de deficiência, existe alguma outra forma de ampliar esse cuidado com essas crianças, com esses adolescentes? O olhar aí, ele precisa ser muito mais atento para também essas crianças? Muito mais atento. A gente poderia aí, quando a gente está falando na democratização desse atendimento protetivo previsto nessa lei, a gente tem que levar em conta que nem todas as crianças conseguirão verbalizar ou expor ou relatar ou entender os fatos da forma, né? A idade já interfere, que dirá alguma deficiência. Essa deficiência vai depender, claro, de qual é a deficiência. Mas a gente, numa primeira vertente, se é uma criança com dificuldade de entender e verbalizar aquela situação, aí sim tem que ter um olhar infinitamente mais atento, quando houver uma suspeita, mais atento para os sinais, porque aí, eventualmente, a proteção vai se dar e eventual responsabilização criminal vai se dar baseado nos sinais, nos indícios, no entorno, não necessariamente no que vai ser extraído da criança, em primeiro lugar. Segundo lugar, temos que ter esses profissionais também preparados para uma escuta que seja acessível para aquela criança. Já tivemos, por exemplo, em Jacareí, criança surda, que aí precisou ser ouvida e foi feita a escuta especializada com a ajuda de um intérprete de sinais, por exemplo. Então, conforme a deficiência... Então, quando a gente fala em maior cuidado em relação... Que cuidados diferenciados, primeiro, mais atenção aos sinais. E menos a verbalização, e mais aos sinais. E, no segundo momento, ter esse aparato todo de apoio e assistência e escuta protegida que seja acessível e atenda todas as crianças, qualquer que seja a deficiência que ela apresente. Doutora, você deixou muito claro, e acho que até para a gente fechar aqui, porque o conteúdo foi extremamente rico, mas você deixou muito claro que mais do que denunciar é preciso proteger a criança, ou seja, o foco, no caso dessa temática do abuso sexual de crianças e adolescentes, tem que ser sempre o sujeito, né, a vítima, essa criança, esse adolescente. Dentro dessa lógica, quais são os principais canais que devem ser procurados? Você falou da escola, Ministério Público, qual seria um caminho para quem não está inteirado muito desse assunto, mas está identificando alguma coisa estranha, quer entender um pouco mais sobre isso? Quais são essas instituições que podem ser contatadas nesses casos? Todas elas. Na verdade, a pessoa primeiro na sua cidade onde reside tem que observar se nessa cidade existe uma rede protetiva articulada, se existe um fluxo de pessoas, né, um encaminhamento natural. Na comarca onde eu atuo existe um fluxograma, quadradinhos, criança para onde ela vai, né? Então, qualquer que seja a porta de entrada, se ela chegar no Conselho Tutelar, se ela chegar na promotoria, se ela chegar na delegacia, na Secretaria Municipal de Educação, qualquer escola da rede estadual, onde ela chegar, na porta que ela bater em Jacareí, ela vai ser acolhida,
Se for o caso de fazer o relato espontâneo, vai ser feita a escuta passiva e encaminhada para a escuta especializada e ela e a família para avaliação de risco pela assistência social e dali os encaminhamentos protetivos todos que a rede entender cabível. Primeira coisa, portanto, a pessoa tem que identificar na sua cidade, existe algum tipo de fluxo, vários municípios hoje já estão implantando um fluxo integrado de atendimento. Existe esse fluxograma de atendimento? Se houver esse fluxograma de atendimento, qualquer uma dessas portas estará preparada para acolher. Está bem pulverizado esse atendimento e preparado para acolher e para fazer os encaminhamentos necessários dentro de um protocolo municipal de atendimento. Então, a primeira coisa, existe? Se não existir, aí penso que o Conselho Tutelar, que acaba sempre sendo a porta de entrada da rede protetiva, e o próprio Ministério Público sempre vai atender também, né? É só, se for algo muito, se for uma situação de abuso, que causou, que foi recente, que houve, que deixou vestígios, que deixou ferimentos, por óbvio que daí a saúde tem que ser a primeira a ser procurada, né? Mas se a gente está falando de uma suspeita ou de alguma coisa que aconteceu no passado, que a criança agora que falou, alguma coisa que não demande uma intervenção de saúde imediata, aí penso que antes de fazer um boletim de ocorrência, buscar a rede protetiva para acolher, para acalmar. A família precisa de orientação também, porque às vezes a família fica tão desnorteada, que torna aquilo tão maior do que é, às vezes a criança assusta e sofre mais com a reação da família do que com o fato em si. Então a gente precisa ter muito cuidado, ser acolhido, ser acalmado, como abordar aquilo com a criança de uma forma tranquila, não ficar perguntando, não ficar tocando no assunto, e aí fazer a escuta depois especializada, e aí as coisas têm que acontecer de uma forma mais tranquila. Primeiro acalmar e assistir essa família que está em dor quando uma situação dessa vem à tona, né, muitas vezes. Então fica aqui a dica, se eu apurar se existe, onde que eu vou apurar se existe ou não? Perguntando para o próprio promotor da cidade ou para o próprio conselheiro, existe aqui na cidade algum atendimento especializado, algum protocolo integrado de atendimento? E se não existir, aí já aproveita e faça então o atendimento no órgão que procurou, né? E leva a situação, pede suporte, fala, eu conheço a lei, conheço os direitos dessa criança, ela tem direito a ser ouvida de uma forma protegida e a partir daí seguir, né, o atendimento protetivo que for necessário em cada caso. Perfeito. Por isso que é tão importante para quem está assistindo compartilhar esse vídeo, porque as orientações foram extremamente ricas, importantes. As pessoas que também tiverem mais dúvidas podem enviar para a gente nos comentários, que em breve a gente também pode responder ainda. Eu agradeço demais, doutora, a sua presença. Foi muito, muito importante. Obrigada, Marília. Adoro. Obrigada pelo convite. Adoro. Esse é um assunto que precisa ser falado. Sim. Então, para mim é de uma satisfação imensa. Estou à disposição para as dúvidas que surgirem. Obrigada. Boa noite. Boa noite.